Tudo está normal, até que de repente, um acidente, um mal súbito, um incêndio. E então tudo se resume a uma única ação: pegar o celular e discar um número. Mas o que acontece depois disso? Quem está do outro lado da linha? Quem decide qual viatura vai sair? E como segundos, apenas segundos, podem definir se alguém vai viver ou não? No Brasil, 3 números concentram a esperança de milhões de pessoas: o 90, o 92 e o 93. Eles representam a Polícia Militar, o SAMU e os bombeiros. São números que quase todo mundo conhece, mas quase ninguém entende como realmente funciona. Por trás de cada ligação, existe um sistema complexo, gente treinada, tecnologia, protocolos. Tudo precisa acontecer rápido, mesmo quando o caos está do lado de cada linha. Neste episódio, você vai descobrir os bastidores dos números que salvam vidas. Vamos mostrar o que quase ninguém vê, desde o momento da ligação até a saída das viaturas, passando pela triagem, os desafios do sistema e o que o futuro reserva para os atendimentos de emergência no Brasil. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra documentários impactantes, bastidores do serviço de emergência e ocorrências reais de bombeiros, porque entender esse sistema pode um dia salvar a sua vida. Se você cresceu no Brasil, provavelmente já ouviu falar nesses 3 números: o 90, o 92 e o 93. Eles estão nas viaturas, nas campanhas educativas, nos manuais escolares, mas você já parou para pensar por que existem 3 números diferentes para emergências? E por que em outros países é tudo centralizado em um só? A história dos números de emergência no Brasil começa na década de 1970, quando as autoridades buscavam organizar os serviços de atendimento à população. Foi nesse período que surgiu a proposta de padronizar os canais de socorro, separando as demandas por tipo de urgência. O 190 foi oficialmente atribuído à Polícia Militar, responsável por ocorrências de segurança pública, crimes em andamento, furtos, violência doméstica, entre outros. O 193 ficou com o Corpo de Bombeiros, voltado para incêndios, resgates em altura, acidentes de trânsito com vítimas presas às ferragens e outras ocorrências técnicas. Já o 192 foi destinado ao SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, criado anos depois, com foco no atendimento clínico e suporte pré-hospitalar, como infartos, AVCs e emergências médicas. Essa divisão tinha um objetivo claro: especializar o atendimento, evitar congestionamento de linhas e garantir que cada tipo de ocorrência fosse direcionado para o órgão mais preparado. Mas enquanto o Brasil adotava esse modelo de números distintos, outros países seguiam um caminho diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o 911 concentra todos os tipos de emergência: polícia, bombeiros e ambulância. Na União Europeia, o número padrão é 112. No Reino Unido, 999. Todos esses modelos centralizados têm vantagens, como a simplicidade e rapidez para o cidadão, mas também enfrenta desafios, como alto volume de chamadas para a triagem. No Brasil, há quem defenda o modelo único de atendimento, mas a descentralização até hoje continua sendo o modelo oficial. E isso ainda gera muita confusão na hora que mais importa. Uma dúvida comum: quando ligar para o SAMU 192 e quando ligar para os bombeiros 193. Essa distinção pode fazer toda a diferença. O SAMU é acionado em situações clínicas ou emergências médicas, como dores no peito, dificuldade respiratória, convulsões, acidentes com vítimas conscientes, mas em estado crítico, e crises hipertensivas. Já o bombeiro entra em ação quando há risco físico, mecânico ou estrutural. Incêndios, acidentes com vítimas presas em ferragens, afogamentos, resgates em altura e quedas em locais de difícil acesso. Em alguns estados, os 2 serviços atuam de forma integrada, mas a ligação certa pode economizar minutos preciosos, e esses minutos podem custar vidas. Além dos 3 principais, o Brasil conta com outros números de emergência pouco conhecidos, mas extremamente importantes: 199, Defesa Civil; 191, Polícia Rodoviária Federal; 198, Polícia Rodoviária Estadual; 197, Polícia Civil; 194, Polícia Federal; 181, Disque Denúncia; 136, Disque Saúde; 153, Guarda Municipal e 128, Serviços de Emergência no Mercosul. Quantas dessas você conhecia? A maioria das pessoas só lembra do 190 ou do 193, e é aí que mora o risco. Em um momento de desespero, é comum hesitar, discar o número errado,
ser redirecionado, ter que repetir informações, tudo isso atrasa o atendimento. Por isso, conhecer os números certos e saber exatamente qual serviço acionar é um ato de prevenção. É uma forma de garantir que o socorro chegue mais rápido e mais preparado. No próximo capítulo, vamos entender o que acontece quando você aperta o botão chamar, como funciona o atendimento, quem está do outro lado da linha e por que essa etapa é muito mais estratégica do que você imagina. Quando você liga para o 190, 192 ou 193, a chamada não vai diretamente para a viatura ou para um profissional de saúde. Ela é direcionada para uma central de atendimento, uma estrutura que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com operadores treinados para lidar com todo tipo de situação, de pânico a silêncio, de trotes a tragédias. Essa etapa pode variar entre os estados, mas em regra, são operadores civis que fazem a triagem e encaminham os casos para as mesas específicas de cada órgão, em centrais integradas de comunicação. O primeiro desafio é o tempo. Os operadores precisam agir rápido, mas também com precisão. A cada segundo, dezenas de ligações podem estar chegando. Por isso existe um protocolo de triagem, com perguntas padronizadas para identificar a gravidade da ocorrência e tomar decisões de forma objetiva e segura. Qual o endereço exato? A vítima está consciente? Há risco de incêndio ou explosão? Quantas pessoas estão envolvidas? Essas perguntas não são curiosidade, são instrumentos de vida ou morte. Enquanto você responde, o atendente já está digitando informações, localizando a ocorrência no mapa e, em muitos casos, iniciando o acionamento da equipe mais próxima, mesmo antes de a ligação terminar. Esse processo é conhecido como atendimento integrado e simultâneo, ou seja, enquanto uma pessoa coleta os dados, outra já pode estar encaminhando a ficha para o setor de despacho. Em centrais mais modernas, tudo acontece em questão de segundos, com telas que mostram viaturas em tempo real, mapas digitais e softwares inteligentes que sugerem a melhor unidade de resposta. O que parece uma simples ligação, na verdade aciona uma rede complexa de decisões logísticas, médicas e operacionais. Os atendentes precisam manter a calma, mesmo quando a pessoa do outro lado da linha está desesperada. E mais do que isso, precisam saber ouvir além das palavras. Muitas vezes quem liga não consegue explicar com clareza o que está acontecendo. É o choro de uma criança, o barulho de sirenes ao fundo, o silêncio repentino de alguém que desmaiou no telefone. Cada detalhe importa. Em casos mais graves, o atendente pode inclusive orientar procedimentos de primeiros socorros pelo telefone, como compressões torácicas em casos de parada cardíaca, ou indicar como manter a vítima em segurança até a chegada da equipe. Em situações ambíguas, como uma vítima inconsciente encontrada na rua, o atendente pode acionar tanto o SAMU quanto os bombeiros simultaneamente, garantindo que pelo menos uma equipe chegue com o suporte necessário. Mas nada disso funciona sem um fator essencial: a colaboração de quem está ligando. Informações imprecisas, endereços incompletos, pânico excessivo ou desligar antes do fim da chamada podem atrasar ou até impedir o socorro. Por isso, saber como agir numa ligação de emergência também salva vidas. No próximo capítulo, vamos acompanhar o que acontece depois que a central decide agir, como as viaturas são despachadas, quais protocolos são seguidos e o que acontece nos primeiros segundos de mobilização das equipes. É a hora de sair para salvar. Quando a central decide agir, o relógio começa a correr, e cada segundo conta. A ficha da ocorrência, preenchida pelo atendente, é enviada para o setor responsável pelo despacho operacional. Em alguns estados, esse despacho é feito por rádios operadores especializados. Em outros, por centrais digitalizadas que integram dados em tempo real, com mapas e sistemas de geolocalização. Nesse momento, não se trata apenas de enviar uma viatura. É preciso saber qual tipo de viatura, com qual equipe, com qual equipamento e com qual prioridade. Para um acidente de trânsito com vítima presas às ferragens, por exemplo, o bombeiro aciona uma unidade de resgate. Se há risco de incêndio, vai também um caminhão de combate. E se houver múltiplas vítimas, o SAMU pode ser acionado com suporte avançado. Tudo isso precisa ser decidido em segundos e com precisão. As equipes de emergência vivem em constante estado de prontidão. Em muitos quartéis, há um protocolo interno. Ao receber o despacho, a equipe deve estar pronta para sair em até 60 segundos. É o chamado tempo de engajamento, um indicador de eficiência que pode fazer toda a diferença no despacho de uma ocorrência. É por isso que muitos profissionais de emergência dormem com botas ao lado da cama, as roupas são penduradas em suportes prontos para vestir em um único movimento, o café da manhã pode ser interrompido por um chamado, o almoço abandonado no prato. Tudo isso faz parte da rotina. Sirenes ligadas, giroflex ativado, portões se abrindo. A cidade vai ouvir que a emergência está a caminho.
Mas nem tudo depende apenas da equipe. O trânsito urbano, a falta de sinalização, motoristas que não dão passagem e até obras mal planejadas podem comprometer a chegada da viatura. Em alguns lugares, os deslocamentos levam menos de 5 minutos. Em outros, o tempo pode ultrapassar 30. E isso muda tudo. Durante o deslocamento, a comunicação com a central não para. Informações adicionais, atualizações da cena, redirecionamentos ou mesmo cancelamentos podem ocorrer. Tudo é feito via rádio, com códigos e linguagem padronizada para agilizar ao máximo. E quando chegam ao local, as equipes têm apenas uma certeza: nada é garantido. Uma ligação pode relatar um princípio de incêndio e, ao chegar, a equipe encontra um prédio tomado pelas chamas. Um acidente leve pode, na verdade, esconder uma vítima inconsciente em estado grave. Por isso, os profissionais de emergência treinam para esperar o inesperado. Mas existe uma outra variável que quase ninguém vê: o emocional. Muitos bombeiros, policiais e socorristas enfrentam diariamente situações de extrema tensão. Precisam decidir sob pressão, controlar seus próprios medos e muitas vezes lidar com a dor humana, sem tempo para digerir o que viram. E mesmo assim, a maioria volta para a base esperando o próximo chamado. No Brasil, mais de 100 mil atendimentos de emergência acontecem por dia. São ligações que envolvem vidas, riscos, esperança e, infelizmente, também muita desinformação, especialmente quando se trata do uso correto desses canais. Apesar da gravidade do tema, ainda não existe um levantamento nacional recente sobre os trotes nos serviços de emergência, mas os dados regionais já revelam um cenário alarmante. Em Alagoas, o número de trotes em 2023 superou os atendimentos reais em 60%. Foram mais de 72 mil chamadas falsas. Em Santos, 10% das ligações ao SAMU em janeiro de 2025 foram trotes. No Rio de Janeiro, a média é de 4% e a maioria vem de crianças e adolescentes. Em Minas Gerais, os índices variam entre 0,4% e 76%, dependendo do município. Estima-se que, em média, de 5 a 10 em cada 100 chamadas feitas aos números de emergência sejam falsas. Segundo o estudo do Senado Federal, os trotes podem causar até 1 bilhão de prejuízo por ano aos serviços públicos. E enquanto uma ambulância atende uma ocorrência falsa, alguém que realmente precisa pode ficar sem socorro. Além dos impactos operacionais e financeiros, passar trote é crime. O Código Penal brasileiro prevê sanções no artigo 266 e no artigo 340, que trata especificamente de provocar ação de autoridade com informação falsa. A pena pode chegar a 6 meses de detenção ou multa, podendo se agravar conforme a gravidade do caso. Mais do que uma brincadeira de mau gosto, o trote coloca vidas em risco e prejudica toda a rede de atendimento. Por isso é fundamental promover educação preventiva em escolas, comunidades e mídias, ensinando desde cedo que uma ligação pode significar a diferença entre a vida e a morte. Conscientizar é salvar vidas, mesmo sem estar na linha de frente. Agora que você conhece os bastidores dos números que salvam vidas, fica um convite à responsabilidade. Quando você liga para 190, 192 ou 193, alguém para tudo o que está fazendo para te ajudar. Do outro lado da linha, há uma equipe pronta para agir, mas ela depende das informações que você fornece. Evite trotes, mantenha calma e informe com clareza, porque cada segundo importa. E um dia essa ligação pode ser a sua. Pensando nisso, preparei um material especial, um guia visual exclusivo em PDF com imagens e explicações simples para você entender de forma clara quando e como usar cada número de emergência no Brasil. E o melhor de tudo, é gratuito, direto ao ponto, e pode ser compartilhado com quem você ama. Porque quanto mais pessoas souberem o que fazer numa emergência, mais vidas poderão ser salvas. O link para baixar está na descrição. Faça o download, compartilhe e ajude essa informação a chegar onde ela ainda não chegou. Informar também é salvar. E se você quer entender como as pessoas ficam presas em elevadores, é só clicar nesse vídeo que eu te espero lá.